Olha só! Nossa, isso tudo aqui me lembra uma coisa de quando eu era pequena. Ah, mãe, não tem nada a ver. Todo mundo na escola vai, mãe. Por que eu não posso ir? Ah, que droga, eu vou ficar tão triste que eu não vou nem comer mais. Você já amou tanto uma coisa que você só conseguia ficar feliz se você tivesse aquilo? Olá, tudo bem? Meu nome é Débora e você é muito bem-vindo a Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça-feira você tem um vídeo para pais e líderes e de quinta um vídeo de história bíblica e hoje é dia de história bíblica e hoje é uma história muito legal para o seu coração. Então abre ele todo aí e fica bem esperto para você aprender o que a Bíblia tem para você hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e já curte aí, gente. Curte no começo do vídeo para dar aquela ajuda para nós e a gente tá junto nessa. Agora sim, vamos lá! Ah, não tem jeito, todo mundo vai ficar falando que foi assim, assado o evento, eu não vou saber de nada, eu nunca vou saber o que aconteceu, eu vou ser a criança mais triste por causa disso, sabia? Nossa, filha, só porque você não vai no evento, você vai ser triste? Você não tem nenhum outro motivo para ser feliz? Não. Filha, quero te contar uma história. E hoje eu vou contar pra vocês a história que eu aprendi naquele dia. Porque às vezes a gente só consegue ficar feliz se a gente tem aquilo que quer. E se a gente não tem, a gente desanima e fica triste, com vontade de não fazer mais nada. Você quer mesmo saber? Então vamos lá! Porque todas as nossas respostas estão aqui. A história de hoje está em 2 Reis 21 e 2 Crônicas 33. A Bíblia conta de um rei chamado Manassés, que era um rei muito poderoso em todo o país de Israel. Ele era do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. Lá atrás, lembra quando Deus chamou Abraão? Deus escolhe Abraão, que era da cidade de Ur. Abraão foi chamado por Deus e ele saiu da cidade dele e andou até a terra de Siquém. De Siquém ele foi para Canaã e em Canaã ele se estabeleceu, ele teve sua família ali. Ele teve o filho da promessa, Isaac, e de Isaac, Jacó, e Jacó teve 12 filhos, você lembra? Um desses filhos foi parar lá numa outra terra, você lembra que terra era? Isso mesmo, José foi parar lá no Egito. E ali sim, a família de Jacó, que agora se chamava Israel, foi toda para o Egito e lá eles cresceram e se tornaram o grande povo de Deus. Só que porque eles eram muito grandes no Egito, o faraó, rei do Egito, escraviza o povo de Israel e Deus levanta um libertador. Lembra do nome dele? A gente falou muito tempo dele aqui no canal já, hein? Muito bem, Moisés. Moisés libertou o povo do Egito e eles passaram a andar por 40 anos no deserto. No meio do caminho, Deus deu os 10 mandamentos. E era uma lei que Deus dizia, se vocês obedecerem às leis, eu vou abençoar vocês. Se vocês não obedecerem às leis, eu não vou abençoar vocês. E então, finalmente, eles chegaram na Terra Prometida e Deus deu reis para eles, para que pudessem governar do jeito certo o povo. Um desses reis muito especiais, que com certeza você conhece, foi o rei Davi. O rei Davi era aquele que matou Golias. Um dia a gente ainda vai contar essa história aqui no canal. Será que você conhece? Esse foi um rei muito especial. Era um rei que obedecia a Deus. Ele passou o reino para um outro filho, que depois veio um outro filho, até chegar no rei da nossa história de hoje, o rei Manassés. Ele era descendente do rei Davi. O rei Manassés tinha 12 anos quando começou a governar sobre Israel. Você tem 12 anos? Conhece alguém que tem 12 anos? Gente, ele começou a governar muito novo e ele tinha bons exemplos. O rei Davi, como a gente viu, e o pai dele, o rei Ezequias, a Bíblia diz, foi um excelente rei. Ele fez muitas coisas que agradavam o coração de Deus. Então, Manassés tinha tudo para ser um ótimo rei, não é verdade? Mas não, Manassés não quis escolher o caminho do pai, não quis ser igual
ao rei Davi. A Bíblia fala que Manassés foi um dos piores reis que Israel já teve. Por quê? Esse aqui era o templo de Israel, onde as pessoas vinham para adorar a Deus. Deus tinha falado para os reis levarem todo mundo para esse lugar para que ele pudesse ser adorado. Mas sabe o que Manassés fez ao invés disso? Dentro do templo do Senhor, onde só ele podia ser adorado, Manassés construiu uma estátua bem grande no templo para uma deusa chamada Azerá. E além disso, ele construiu um altar para o deus Baal, para eles fazerem sacrifícios ali. E mais, ele encheu o templo de ídolos. Você sabe o que é um ídolo? Um ídolo é algo que não tem vida própria. Pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser algo que eu finjo que é um deus. Nossa, como assim? Esses ídolos, eles eram construídos e as pessoas faziam pedidos para eles. Ai, por favor, Deus dá água, me dá água porque eu tô com sede. Em vez de pedirem para Deus, em vez de pedirem para o Criador, eles pediam para esses ídolos. E ele encheu a casa do Senhor com esses deuses falsos que não eram de verdade, só para fazerem o que eles gostariam de fazer. Sabe, crianças, Deus não é assim. Deus, ele não só tá com a gente quando a gente gosta, quando a gente quer. Deus, ele é grande, ele sabe de todas as coisas e muitas vezes, para o nosso próprio bem, Deus diz não. Deus diz, não é bom que você faça isso, não é bom que você vá por esse caminho. Só que as pessoas, quando criam ídolos, elas queriam que os ídolos só fizessem aquilo que elas queriam. Quer saber um exemplo de um ídolo dos nossos dias? Um evento da escola, igual aconteceu comigo quando eu era criança. Eu finjo que só aquilo ali pode me trazer alegria. Eu quero aquele evento. É tipo um ídolo do meu coração. Às vezes a gente tem muitos ídolos no nosso coração. E sabe, gente, o rei Manassés, ele estava fazendo muitos ídolos, porque ele não queria ouvir o que Deus, o verdadeiro Deus, queria. Um dia a Bíblia fala que Deus se irou com tudo isso que Manassés estava fazendo. E um dia, quando ele estava no seu palácio, a Bíblia diz que o rei assírio veio e pegou Manassés e acorrentou Manassés e levou à força para o país dele. O rei Manassés foi preso e ali, naquele tempo que ele ficou nesse lugar horrível, a Bíblia diz que ele entendeu o que ele tinha feito de errado. Ele percebeu que, na verdade, quem estava contra ele era o próprio Deus, o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que algo começou a acontecer. Manassés se arrependeu e humildemente, sem orgulho, ele pediu perdão para Deus. Ele reconheceu que ele tinha feito errado e se humilhou ali diante de Deus. A Bíblia diz que Deus viu. Deus gosta quando a gente percebe que faz uma coisa errada e se arrepende. Sabe quem pode de verdade fazer com que isso aconteça no meu e no seu coração? Quem tira a idolatria do nosso coração é Jesus. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Toda vez que a gente ama alguma coisa mais do que a Deus, a gente tem um ídolo. E Manassés estava cheio desses ídolos. Como está o seu coração? Tem algo dentro do seu coração que você ama mais do que aprender da Bíblia, mais do que ir à igreja? Às vezes é muito fácil da gente perceber coisas que a gente gosta mais do que ir à igreja ou ler a Bíblia e aprender de Deus, não é verdade? Isso significa que talvez a gente possa sim estar com um ídolo dentro do nosso coração que está roubando o lugar de Deus, o lugar daquele que pode trazer alegria para o nosso coração. Quem é que te traz alegria todo dia? Quando você acorda, quem é? Se não é Deus, você está com um ídolo no seu coração. Manassés percebeu e ele pediu perdão para Deus. E aí Deus começou a mudar a história de Manassés. Manassés voltou a reinar. Gente, algo lindo começou a acontecer. Tudo aquilo que ele tinha colocado no templo do Senhor, ele ordenou mudanças. Porque quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, ele começa a fazer uma limpeza. Tudo aquilo que estava errado, ele foi destruindo.
e foi tirando, sabe para onde? Ele jogou todos esses ídolos, esses altares errados, a estátua da deusa do templo, tudo foi para fora da cidade. Ele deixou tudo fora. Ele começou a construir um muro bem alto em volta de toda a cidade de Jerusalém para proteger a cidade dos inimigos. E ele colocou guardas reais em volta de todo o muro para proteger a cidade. Olha quantas coisas lindas ele começou a fazer para ser um bom rei de novo, como tinha sido o rei Davi, que temia também a Deus. E lembrem que o rei Manassés tinha construído altares para o rei Baal. As pessoas não vinham oferecer mais os seus sacrifícios, suas ovelhinhas, os seus animais, para deuses estranhos. Eles usavam agora aqueles altares para sacrificar para o Deus verdadeiro, o Senhor de Israel. Elas aprenderam, através do exemplo do rei, que só existe um único Deus. Bom, gente, essa é a nossa história de hoje, a história que eu aprendi desde pequena aqui. Deus odeia a idolatria, porque é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus, só Ele quer ser adorado. Quando você perceber que tem alguma coisa roubando a sua alegria, tirando o seu ânimo no dia, alguma coisa que você queria muito e não tem mais, presta atenção se isso não está sendo um ídolo no seu coração e diz: Deus, eu sei que o Senhor é que pode me trazer a alegria. Mesmo se eu não tiver alguma coisa agora, não tem problema, porque a minha alegria está no Senhor. O Senhor é o verdadeiro Deus do meu coração. Bom, gente, então é isso. Compartilha com seus amigos essa história tão especial para o nosso coração. E você já sabe, quinta-feira que vem tem mais uma história bíblica. E antes disso, terça-feira, chama seu pai, chama os líderes da igreja para aprenderem sobre uma aplicação prática muito especial. Um beijo para você, fica com Deus e até lá!